Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Seu apoio é muito importante para nós. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Madrugada de verão, num sítio em Rafar, no interior de São Paulo. Um morador estava incomodado. Ele foi acordado mais ou menos 3 horas da manhã. E o ano era o início de 1990. Aquele morador ficou assustado com os relinchos dos seus cavalos que estavam presos no curral. Alguma coisa estava incomodando os animais. O morador pensou em chamar a sua esposa, que também estava deitada, mas ela estava dormindo. Ele deixou ela como estava, levantou-se e foi bem devagar lá para fora verificar o que estava acontecendo, que estava deixando os cavalos inquietos naquela noite. Não era comum os cavalos fazerem aquele barulho durante as madrugadas. Mas naquela noite, alguma coisa estava perturbando o sossego daqueles animais. Antes de sair da casa, Gumercindo disse que ele foi até a cozinha e pegou sua lanterna e depois ele abriu a porta no sentido contrário ao curral dos cavalos. Ele queria sair sem fazer barulho. Então ele nem acendeu a lanterna no momento em que ele colocou os pés para fora da casa. Lá do lado da casa, tinha um quartinho onde ele guardava algumas ferramentas. Ele foi até lá bem devagar e pegou uma foice. Depois ele se dirigiu bem devagar, com todo cuidado para não fazer nenhum ruído, até o curral onde se encontravam aqueles cavalos que continuavam relinchando, inquietos, batiam as patas no chão e tentavam pular a cerca. Gumercindo foi se aproximando tranquilamente, tomando cuidado para não ser visto por alguém que se encontrasse assustando os cavalos. Podia ser uma pessoa, poderia ser também um animal selvagem que chegou até ali na cocheira e com medo os animais queriam fugir dali. Mas ele não sabia o que era. Até aquele momento ele não tinha visto coisa alguma que teria causado um medo naqueles cavalos. Ele conseguia ver os animais correndo de um lado para o outro. De repente, Gumercindo viu uma sombra enorme no meio dos cavalos. Ele ficou parado olhando. Ele abaixou, se escondeu atrás de algumas madeiras e ficou observando a movimentação daquele ser que ele não sabia o que era. De repente, aquela sombra começou a vir na sua direção. Ele pensou em sair correndo, mas ele ficou parado. É impossível que aquele ser que estava lá tivesse visto ele chegando ali. Ele tomou todos os cuidados para não fazer nenhum barulho, para não chamar a atenção de alguma pessoa ou de algum bicho que estava apavorando as suas criações naquela madrugada. Gumercindo ficou quieto, encolheu-se no canto, enquanto a sombra continuava vindo na sua direção. Aquele vulto estranho chegou perto da porteira, abriu e continuou vindo na direção do seu Gumercindo. Neste momento, ele teve certeza de que aquilo tinha visto ele ali. Ele levantou-se e começou a andar depressa, voltando para a casa dele. E se não fosse a ajuda dos cavalos, que aproveitaram a porteira aberta e saíram em disparada para fugirem do curral, aquela coisa teria alcançado o Gumercindo e ele não saberia dizer o que aconteceria com ele, se caso isso tivesse acontecido. Mas os cavalos, ao saírem galopando, atropelaram aquela criatura que caiu no chão. Os cavalos passaram correndo por cima dele e fugiram na direção de um matagal. Gumercindo aproveitou aquela confusão e entrou correndo na casa. Trancou a porta. Naquele momento, a esposa dele ouviu o barulho e veio até Gumercindo perguntando o que tinha acontecido. Ele estava tremendo. Ele estava muito assustado. Depois de alguns segundos, ele contou para a esposa dele o que tinha visto lá fora. E ficaram parados, olhando pelo vitrô, para ver se conseguia enxergar alguma coisa ainda perto daquela cocheira dos cavalos.
Mas a criatura já não estava mais caída no chão. Ela levantou-se com certeza e foi embora dali. Naquela madrugada, Gumersindo não conseguiu dormir direito. Ele ficava virando de um lado para o outro na cama, tentando imaginar o que poderia ser aquela criatura que o perseguiu perto do curral dos cavalos e que também deixou os seus animais apavorados, e por isso todos saíram em disparada e fugiram para o meio do mato. Um animal selvagem não era, isso ele tinha certeza. Lobisomem passou pela cabeça dele. Mas não poderia ser um lobisomem. Não havia pelo no corpo daquele ser que estava vindo na sua direção. Auxiliado com a luz do luar, Gumersindo percebeu que aquele ser tinha o corpo liso, escuro. Parecia que não tinha rosto. Parecia somente uma sombra que estava em pé e caminhava na direção dele, querendo fazer o que ele não sabe. Mas ele também não ficou esperando aquela sombra chegar para descobrir o que ela queria com ele. E saiu daquele lugar onde ele estava escondido, sem esperar aquela coisa chegar perto dele. Quando amanheceu, Gumersindo levantou-se bem de manhã e antes mesmo de tomar café, ele foi até o sítio do seu Chico. Chegando lá, ele encontrou também o seu Chico já acordado. E seu Chico coçava a cabeça, andava de um lado para o outro. Alguma coisa tinha deixado aquele homem incomodado. Gumersindo aproximou-se do seu Chico, cumprimentou ele e perguntou o que estava acontecendo. Seu Chico então sinalizou para o Gumersindo para ir até o chiqueiro dos porcos. Ao chegarem lá, alguns animais estavam caídos no chão, sem vida. Os dois amigos aproximaram-se dos porcos que estavam mortos e viram que havia uma perfuração no pescoço daqueles bichos. E não tinha sangue dentro deles. Parecia que todo o sangue tinha sido sugado daqueles pobres porcos. E também não parou ali. Seu Chico convidou o Gumersindo e juntos eles foram até o galinheiro. E encontraram muitas galinhas caídas no chão, sem vida também. E da mesma forma, no pescoço daquelas galinhas havia uma perfuração, como se fosse feito por algum objeto cortante, algum instrumento perfurante, pontiagudo, que tirou a vida daqueles animais. Mas e o sangue? O que aconteceu com o sangue? Não havia marcas de sangue no chão, mas no corpo daqueles animais sem vida também não havia nenhuma gota de sangue. Então os dois saíram juntos do sítio e foram para um outro vizinho conversar se também aconteceu alguma coisa esquisita naquela madrugada, naquele lugar. E a mesma história aconteceu. Lá no outro sítio também havia animais sem vida. Somente no sítio do seu Gumersindo não aconteceu dos animais serem atacados. Talvez porque ele não deu tempo daquele ser atacar a criação do seu Gumersindo. Ele levantou-se, foi até perto da cocheira. Pode ser que aquela criatura estava tentando atacar os seus cavalos. Ele voltou para casa e foi verificar. E constatou que alguns cavalos estavam com algumas marcas de queimado perto do pescoço. Os cavalos se agitaram, correram. Então aquele ser não conseguiu matar nenhum deles. E com a chegada do seu Gumersindo, aquele vulto viu o homem chegando, foi na direção dele e acabou não atacando nenhum daqueles animais, depois de ser atropelado através da correria que causou dos cavalos durante a fuga com a qual eles saíram da cocheira e fugiram para o mato. Daquele dia em diante, os moradores daquele lugar, principalmente do sítio, criadores de gado, incomodados, preocupados com as suas criações. Eles não conseguiam dormir direito. Todos começaram a montar turnos de vigia para tentar descobrir o que era aquele ser, aquela criatura que chegava até a cocheira dos animais e tirava as suas vidas, sugando todo o seu sangue. Na região, as pessoas começaram a falar sobre ataque de chupa-cabras. Até mesmo uma equipe da televisão foi até o local para fazer uma reportagem sobre este assunto. E eles também falavam sobre ataques da criatura chupa-cabras
por outros lugares do Brasil. Os donos de terras de Rafar reuniram alguns homens e durante alguns dias eles saíram procurando pelo mato marcas de pegada, qualquer coisa que os levasse até onde aquela criatura estivesse escondida. Mas eles não descobriram coisa alguma. Nunca conseguiram se aproximar daquele ser que invadia as suas terras e matava os seus animais.